Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir a atividade do capítulo A Consolidação do Segundo Reinado Brasileiro, beleza? Espero que vocês já tenham respondido aí no livro e agora nós vamos fazer a correção. Leia o documento a seguir e faça o que se pede. Quando vejo que este estado excepcional nunca poderá trazer estabilidade e prosperidade ao meu país, quando por outra parte percebo a grande conveniência que lia em se tomar a medida que Lanho lhe propor, sendo todos notório que o nosso augusto imperador se acha presente em mim, Melito, desenvolvido em suas faculdades, e permita-se-me dizê-lo quando ante vejo o prazer que todos lerão do que se entregue ao augusto órfão o tesouro que a providência e o voto unânime dos povos lhe têm destilado. À vista destas considerações, não hesito em julgar eminentemente conveniente dispensar-se um julgo que não é constitucional. Enquanto, porém, a circunstância da oportunidade, confesso que tenho duvidado se já é chegada, mas já expus ao Senado os motivos que me precipitarão a apresentar este pensamento. Enquanto ao meu pensamento, a minha palavra é muito fraca para lhe dar o devido desenvolvimento. Submeto simplesmente à consideração do Senado, que resolverá como entender em sua alta sabedoria e desculpará o meu arrojo. O projeto é o seguinte: a Assembleia Geral Legislativa decreta, artigo único, o senhor Dom Pedro, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, é declarado maior desde já. Julgo do mesmo modo conveniente acompanhar aquele projeto de outro que lhe é análogo, o qual também submeto à consideração da Casa, igualmente apoiado pelas mesmas assinaturas. O projeto é o seguinte: a Assembleia Geral Legislativa decreta, artigo único, logo que o senhor Dom Pedro II for declarado maior, nomeará um conselho que se denominará Conselho Privado da Coroa, composto de 10 membros que terão os mesmos ordenados que tinham os antigos conselheiros de Estado. Apesar da escrita bem confusa, né, pessoal? Essa escrita deixa claro que é o texto que oficializa o golpe de Estado conhecido como golpe da maioridade. Vai permitir que Dom Pedro II assuma a cadeira de imperador do país, mesmo não atingindo a sua maioridade. Então, sabendo disso, letra A. De que maneira a afirmação quando vejo que este estado excepcional nunca poderá trazer estabilidade e prosperidade ao meu país legitimaria a antecipação da maioridade de Dom Pedro II? Bem, o estado excepcional, galera, a que se refere o texto, seria o período regencial, compreendido lá entre 1831 e 1840, onde o trono do país literalmente estava vago e o exercício político do país foi entregue nas mãos dos políticos, dos regentes, que não foram capazes de conter as diversas revoltas sociais, sendo algumas até de caráter separatista. Então, nesse sentido, o período excepcional, porque teria sido um intervalo entre a estabilidade do reino de Dom Pedro I e a promessa de estabilidade com a chegada de Dom Pedro II, seria um período ímpar da história do país naquela época, principalmente levando em consideração que não tínhamos um governo centralizado. Na verdade, houveram várias estratégias de descentralização que acabou culminando em toda a estabilidade política vivida pelo Brasil. Letra B. O que era o Conselho Privado da Coroa citado no texto e o que a sua criação significava naquele contexto? Bem, esse Conselho Privado, galera, remetia ao Conselho de Estado do Primeiro Reinado, tendo um comum a defesa de centralização política em torno da pessoa sagrada e inviolável que era o imperador. Em outras palavras, com a maioridade de Pedro II, retomava-se também as funções do poder moderador, fazendo com que se aplicasse novamente a vontade do imperador e a política voltasse a se centralizar em torno dessa figura. Já nas questões aplicando conhecimentos, a questão 1 fala: leia com atenção as citações para responder a questão. A 3 de setembro de 1825, partimos do Rio de Janeiro. Um vento fresco ajudou-nos a vencer em 24 horas a travessia de 70 léguas até Santos. E isto significou dupla vantagem, porque a embarcação conduzia também 65 negros novos infeccionados por sarna da cabeça aos pés. Assim começa o mais vivo, completo e bem documentado relato da famosa expedição de Langsdorff,
que na sua derradeira e longa etapa, entre 1825 e 29, percorreu o vasto e ainda bravo interior do Brasil por via terrestre e fluvial, do Tietê ao Amazonas. Seu autor é um jovem francês de 21 anos, Hercules Florence, no cargo de desenhista topográfico. Encantado com as maravilhas das terras brasileiras e com seu povo hospitaleiro, Hercules Florence permaneceu aqui ao término da expedição, escolhendo então a vila de São Carlos, como Campinas foi conhecida até 1842, para viver o resto de sua vida. Florence morreu em 27 de março de 1879. Já o segundo texto da questão fala: tem sido aventado frequentemente, até os nossos dias, a questão sobre se, em sua memorável viagem à América, a qual se estendeu de 1799 até 1804, Humboldt pisou o solo atualmente brasileiro. Os limites entre o Brasil e seus vizinhos ao norte e noroeste foram, em parte, fixados definitivamente apenas há 30 anos. Na época em que Humboldt explorou as regiões do Alto Rio Negro e do Alto Amazonas, as fronteiras entre os territórios das soberanias espanhola e portuguesa ainda não haviam sido estabelecidas. As fortificações avançadas às margens das principais vias fluviais tinham por finalidade acentuar direitos não para serem consideradas guardas das fronteiras. Em sua expedição histórica, que o conduziu do Orinoco ao Rio Negro e deste via Cassiquiare, que une as duas torrentes, de retorno ao Oniroco, Humboldt chegou à fortificação espanhola mais ao sul, às margens do Rio Negro, denominada São Felipe, situada em frente à povoação de São Carlos. Ao longo do século XIX, o Brasil recebeu vários viajantes estrangeiros, muitos deles artistas e intelectuais dedicados ao estudo da natureza tropical. A respeito do contexto de ambos enunciados, letra A. Naquele momento, o Porto de Santos tornou-se conhecido por ter sido o local escolhido pelo governo brasileiro para o controle de toda a exportação do café, que era produzido tanto no Vale do Paraíba como no Oeste Paulista. Letra B. O jovem francês partiu do Rio de Janeiro no momento em que a produção cafeeira do Vale do Paraíba declinava, trazendo prejuízos incalculáveis aos fazendeiros que fizeram altos investimentos com a compra de escravos. Letra C. Florence faleceu durante o período em que a cidade de Campinas registrava uma crise violenta na economia cafeeira, recuperando-se apenas no final do século, com a retomada do ciclo econômico açucareiro. Letra D. O Porto de Santos teve um papel secundário no contexto de desenvolvimento econômico da segunda metade do século XIX, pois o mesmo não atendia às normas de segurança determinadas pelas exportadoras de café. E letra E. Florence esteve no Brasil durante o período da ascensão da produção cafeeira do Vale do Paraíba, presenciando inclusive a crise e ascensão desse produto na região do Oeste Paulista. Bem, pessoal, entre as alternativas aí, a que fica mais clara e mais correta seria a letra E, que fala sobre a presença de Florence aqui no Brasil no período de ascensão da produção cafeeira, durante o reinado lá de Dom Pedro II, uma produção que vai ser realmente concentrada no Vale do Paraíba, que apesar do nome é localizado lá em São Paulo, e houve um período ali de crise e ascensão desse produto. O que isso quer dizer, professor? Teve uma crise, faltando literalmente terras cultiváveis, e começou a faltar também a mão de obra escrava no país, fazendo com que o Brasil, o país, buscasse outra solução para esses problemas. Para o problema dos territórios, das fazendas de produção, o governo permitiu que esses latifúndios se interiorizassem mais ainda, aumentando o tamanho e a proporção da produção, ao mesmo tempo que vai incentivar mais tarde uma substituição da mão de obra negra escrava através da vinda de imigrantes lá da Europa, especialmente da Itália. Então a letra correta aí seria a letra E. Texto referente às questões 2, 3 e 4. A Estrada de Ferro São Paulo Railway pôs fim ao isolamento do Planalto Paulista, rompendo as dificuldades de transpor a grande inclinação da Serra do Mar, facilitando o transporte de mercadorias e o contato cultural e comercial com a Europa por meio do Porto de Santos. Diante do texto, qual a importância das ferrovias para a inserção do país na economia mundial em meados do século XIX? Bem, pessoal, como se fala no próprio texto,
As linhas ferroviárias foram fundamentais para a integração territorial e econômica do país, principalmente porque naquele momento os principais meios de transporte eram bastante ineficientes, tanto para transportar pessoas como para transportar os produtos e as cargas de mercadorias. Então, esse momento de inclusão das ferrovias e formação do complexo cafeeiro, da indústria de produção de café, alimentada lá pela figura do Barão de Mauá, vai contribuir bastante para a produção do café, o empacotamento do produto e o escoamento para o Porto de Santos, que de lá iria rumar para os seus compradores, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. Questão 3. A partir do texto, identifica a importância das iniciativas do Barão de Mauá no cenário brasileiro do século XIX. Bem, ele vai ser um empreendedor. Basicamente, ele vai abrir as portas e vai incitar a ideia de industrializar a mercadoria nacional, que era o café naquela época, e construir uma estrutura que permitisse e facilitasse o escoamento desses produtos. Então, na prática, ele foi um grande articulador entre os capitais estrangeiros e o mercado nacional, permitindo que várias empresas da Europa pudessem se assentar aqui no país, construindo estradas de ferro, vendendo Marias Fumaças, ou seja, os trens em si, permitindo que fosse construída toda essa infraestrutura em torno do mercado cafeeiro. Questão 4. A Revolução Praieira foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem um manifesto ao mundo, os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista. Em relação aos seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes foram inspirados pela Revolução Francesa? Não. Eram favoráveis à centralização política? Não. No poder executivo e partidários, da presença portuguesa da economia? Também está errado. Letra B. Influenciados pela Primavera dos Povos em 1848? Está correto. Eram liberais, sim, e possuíam um componente anti-lusitano, ou seja, anti-presença do português, tanto na economia quanto na política do país. Essa letra B ela está correta. Questão 5. Número de escravos africanos trazidos ao Brasil. Período de 1811 a 1820. Então temos a década de 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E vocês percebem aí que o número aumenta, né, entre 1821 e 1830, que é exatamente lá no período de independência do país e instauração do Segundo Reinado. Então havia uma maior liberdade econômica dentro do país, consequentemente o consumo de mão de obra e a exportação de negros foi bem maior, mas a partir da década de 40, mais exatamente lá da década de 1850, há uma queda drástica da vinda de negros e escravos para o país. Isso daí pode ser referente à lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir, né, o tráfico negreiro lá em 1850. Pelos dados apresentados, pode-se concluir que no século XIX, letra A, a importação de mão de obra escrava diminuiu em decorrência da crise da economia cafeeira. Não, muito pelo contrário, houve uma ascensão da economia cafeeira e não tem uma relação direta com a queda do tráfico negreiro. Letra B. O surto industrial da época de Mauá trouxe como consequência a queda da importação de mão de obra da mão de obra escrava. Também não há nenhuma relação uma coisa com a outra. Letra C. A expansão da economia açucareira desencadeou o aumento... economia açucareira não, economia cafeeira. Letra D. A proibição do tráfico negreiro provocou alteração no abastecimento de mão de obra para o setor cafeeiro. Essa letra D está corretíssima. Com a lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850, houve uma queda drástica na vinda de mão de obra escrava da África para o Brasil, o que fez com que o governo e os grandes cafeicultores buscassem outra solução. A solução foi o incentivo à imigração italiana para o país para trabalhar assalariadamente nas lavouras. Então a letra D está correta. A última questão, comparando a atividade cafeeira com a atividade açucareira no Brasil na primeira metade do século XIX, pode-se afirmar que, letra A, as duas atividades, pela sua localização,
incrementar o comércio, as cidades regionais, a indústria nacional e a construção de ferrovias. Não, apenas o café permitiu o desenvolvimento da indústria e a inserção das ferrovias. Letra B. As duas atividades basearam-se na grande propriedade monocultora, correto, que é o plantation, na mão de obra escrava e na utilização de recursos técnicos rudimentares. Essa letra B está corretíssima. Ele acabou aí trazendo as semelhanças existentes entre a economia açucareira e o desenvolvimento da economia cafeeira. Então a correta aí seria a letra B. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de comentar aí qualquer dúvida que tenha surgido, tá certo? E para a próxima videoaula eu quero que vocês façam a leitura do capítulo 5, lá na frente B do livro, para ficarem afiados para a discussão da próxima aula, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais.